Bom, pessoal, vamos lá então, seguindo nossa aula aqui de verbos, vamos lá. Então, chegamos aqui no nosso pretérito, lembrando que estamos ainda dentro do indicativo, né, pessoal? Vimos o presente do indicativo, agora vamos falar do pretérito. Bom, o pretérito dentro do indicativo, pessoal, ele se divide em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, tá? Nós vamos começar pelo pretérito imperfeito, tá? Bom, de novo, mesma coisa, vamos pegar aqui a parte, ó, letra A, estrutura, e depois aqui na letra B vamos trabalhar com os aspectos semânticos, tá? Então, olha só, primeira parte, item estrutural, né? Como é que eu olho para um verbo e identifico que esse verbo está no pretérito imperfeito, tá, pessoal? Bom, aí vamos fazer o seguinte, só um minutinho, vem para cá, deixa o prof pegar aqui para ti. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz previamente, tá? Já vou deixar aqui bonitinho para você. Muito bem, vamos deixar aqui do ladinho, vamos colocar qual verbo? O vender, né? Vamos pegar aqui o vender, vamos colocar aqui o vender. Muito bem, e vamos colocar aqui do ladinho o verbo partir. Muito bem, vamos colocar aqui. Tá, ótimo. Beleza, pessoal. Bom, então olha só. De novo, como é que eu olho para um verbo e percebo que esse verbo ele está no pretérito imperfeito? Bom, vamos pegar aqui um verbo de primeira conjugação, que é o verbo cantar, né? Sabemos que o verbo cantar é um verbo de primeira conjugação, até porque ele tem a terminação ar. Pelo menos a grosso modo é isso. Nós sabemos que, na verdade, é porque ele tem a vogal temática A, ok? Muito bem, percebam, olha aqui, pessoal. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Vá, 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 vová, vová. Muito bem, pessoal. Se você percebeu isso, aí é que tá. Muito bem. Os verbos de primeira conjugação, no pretérito imperfeito, eles vão ter a terminação vavá, vavá, vová. Dani, se isso tem lógica, quer dizer então que o dançava é eu dançava, tu dançavas, ele dançávamos, nós dançávamos, vós dançáveis, eles dançavam? Exatamente. Dani, quer dizer então que vamos lá, o melar é eu melava, tu melavas, ele melava, nós melávamos, vós meláveis, eles melavam? Exatamente, pessoal. Se o verbo for um verbo de primeira conjugação, ele vai ter essas terminações aqui no pretérito imperfeito indicativo. Fácil, né? Tranquilo, né? Agora, olha que legal. E se for um verbo de segunda conjugação, Dani? Tipo aqui o verbo vender. Olha que legal. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendieis, eles vendiam. Dani, quer dizer então que se tem lógica, o beber é eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebieis, eles bebiam. Exato, tá? Quer dizer então, Dani, que o fazer é eu fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazias, eles faziam? Sim, é isso aí, tá? Sério, Dani? Sério, não tá, gente, é verbo de segunda conjugação, tá aqui, tranquilo? Olha só, o poder, então, Daniel podia, tu podias, ele podia, nós podíamos, vós podias, eles podiam. Isso. Verbos de segunda conjugação, a gente vai ter essa terminação clássica, que é a terminação ya. Isso mesmo, terminação ya. A gente já vai anotar isso, tá? Por quê? Porque aqui tem uma curiosidade muito legal. Olha os verbos de terceira conjugação. Exemplo aqui para o partir. Ó, o partir aqui, ó. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Dani, peraí. Eu estou percebendo que as mesmas terminações que eu utilizei para os verbos de segunda, eu estou utilizando para os verbos de terceira. Uau, que maravilha! Se você percebeu isso, aí sim, estamos no caminho certo. Por quê, pessoal? Porque os verbos de segunda e terceira conjugações, no pretérito imperfeito do indicativo, eles vão seguir a mesma lógica, que é a partir da terminação ya. Então, seja ele de segunda ou terceira, vai ser o ya. Então, curtir vai ficar eu curtia, tu curtias, ele curtia, nós curtíamos, vós curtias, eles curtiam. Usufruir, eu usufruía, tu usufruías, ele usufruía, nós usufruíamos, vós usufruías, eles usufruíam.
Ou seja, de novo, pessoal, no caso de segunda e de terceira, escolhe um, pode ser o vender, pode ser o partir, pode ser o curtir, qualquer um, de segunda ou de terceira. Você vai saber sempre como flexionar um verbo de segunda ou terceira conjugação no pretérito imperfeito. Olha só, né? E diziam que a gente precisava decorar um monte de coisa. Não, é só você pegar o padrão. Pega um verbo de primeira, um verbo de segunda, um verbo de terceira. Nesse caso aqui, a gente precisa de um verbo de primeira e um verbo de segunda ou de terceira conjugações. Tá? Como a gente tem para a primeira conjugação, pessoal, a terminação marcante vá, daqui surge um macete, que é a palavrinha vaia. Olha que legal, vaia. Tá aqui, ó. Vaia, muito bem. Vá, ia. Vá para os verbos de primeira, ia para os verbos de segunda ou de terceira. Só que como a gente tem o verbo ser, ele é um verbo irregular, lembra que o pretérito imperfeito do verbo ser é o era. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. Toma cuidado, não é foi. Foi é pretérito perfeito, tá? E a gente ainda coloca aqui o tinha, para lembrar, né? Claro, eu sei que você não acharia que o pretérito imperfeito do ter é tia. Eu tia, tu tias, ele tia. Ai, o tio, coitado, claro que não. Tá? Então, olha só, eu tinha, né, pessoal? Mas tudo bem, só para ficar uma frasezinha bonitinha, vai a era tinha, vai a era tinha, vai a era tinha. Tá? Então, lembre-se disso, tá? Ou ainda, se você quiser, tinha, era, vaia. Tinha, era, vaia. Enfim, você escolhe, tanto faz, tá bom? Mas lembre-se disso, terminações clássicas do pretérito imperfeito, vá, ia. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Esse é o pretérito imperfeito em termos estruturais. E em termos semânticos, vamos lá, vamos colocar aqui para você algumas frasezinhas e vamos conversar, sobre essas frases. Deixa eu só, já deixei bonitinho aqui para você, para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Primeiro, deixa eu só trocar a cor aqui, ficar bem coloridinho, bem bonitinho. Quando eu era, aqui, ó, verbo ser no pretérito imperfeito. Quando eu era criança, brincava no parque todos os dias. Então, você viu que tem pretérito imperfeito nos dois verbos aqui, tanto no verbo ser quanto no verbo brincar, né? Quando eu era criança, brincava no parque todos os dias. O que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Eu estou falando disso aqui, ó, de duratividade. Essa é a palavrinha mágica para o pretérito imperfeito do indicativo. Duratividade. O que é duratividade, Dani? Duratividade, pessoal, é uma ação que estava em andamento num determinado momento do passado. Algo que tinha continuidade. Por isso que a gente chama de duratividade. Uma ação que tinha duratividade ou continuidade. O pretérito imperfeito vai indicar isso, tá? Uma ação que tinha duratividade ou continuidade. Muito bem. Só que essa duratividade ou continuidade, ela pode se manifestar de duas formas, tá? De duas formas. Primeiro, falar de uma ação habitual no passado, tá? Deixa eu só fechar algumas coisas aqui, pessoal, que o meu player aqui tá um pouquinho lento. Deixa eu só fechar aquilo que a gente não está usando aqui, para não ficar tão lento assim. Deixa eu ver se posso fechar também. Beleza. Acho que agora vai dar uma melhorada, tá? Então, olha só. A duratividade, então, por duratividade nós entendemos duas coisas. Uma ação habitual no passado ou uma ação que estava em andamento no passado. Uma ação que estava em andamento lá no passado, tá? Então, isso é importante, Dani? Sim, é muito importante, tá? Você vai entender já o porquê, já te explico, tá? Então, por exemplo, quando eu era criança, brincava no parque todos os dias. O brincar aqui, tá? É uma ação habitual, né? Uma ação habitual. Então eu brincava no parque, né? Chegava ali segunda-feira, eu brincava no parque. Na terça-feira eu brincava no parque. Na quarta-feira eu brincava no parque. Na quinta eu estudava português, evidente. Na sexta brincava no parque e assim vai, né? Ele estudava muito para as provas da escola. Também, né, gente? Uma ação habitual no passado. Enquanto chovia, tá? Nós assistíamos, ia aqui, ia, assistíamos
filmes em casa, né? Então, o assistíamos ali traz uma ideia de ação habitual, já o chover traz uma ideia de uma ação em andamento, né? Uma ação em andamento. Ó, você sempre me ligava nas tardes de sábado, também uma ação habitual. Naquela época, eu frequentava a academia regularmente, uma ação que naquele momento, naquela época, era uma ação habitual, tá? Muito bem. Mas, gente, por que é importante fazer essa distinção de uma ação habitual no passado ou uma ação ali que estava em andamento no passado? Vou te mostrar aqui o porquê, tá? Vamos pegar uma outra frase? Vamos colocar assim, ó. Dani tomava banho, tá? Dani tomava banho enquanto sua filha preparava o jantar, tá? Então, ó, Dani tomava banho enquanto sua filha preparava o jantar. Gente, por que isso aqui é importante? Bom, você já identificou, né, que tanto o verbo tomar, aqui, ó, vá, quanto preparar, né, preparava, vá, estão no pretérito imperfeito, certo? Nos dois casos, eu estou falando de ações que estavam em andamento, ou seja, estavam acontecendo num determinado momento do passado. Elas podiam estar acontecendo até concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Que é o que acontece aqui, ó. Tá? Naquele mesmo momento, Dani estava tomando banho enquanto sua filha estava preparando o jantar, né? Você viu que eu reescrevi agora isso de uma maneira diferente? Eu não falei Dani tomava banho enquanto sua filha preparava o jantar. Eu falei que Dani estava, olha aqui, ó, estava tomando banho, enquanto sua filha estava preparando o jantar. E é isso que eu quero de vocês. Gente, quando o pretérito imperfeito indicar uma ação que estava em andamento, a gente pode substituir aquela forma simples do pretérito imperfeito por uma forma composta, que seria justamente isso aqui, ó. Estava mais o gerúndio, que a gente vai brincar, vamos chamar de NDO. Estava fazendo, estava cantando, estava sorrindo, estava dançando, e assim vai. Só que percebam que, ó, por isso que é importante, ó, eu só posso fazer essa substituição quando o pretérito imperfeito estiver indicando uma ação que estava acontecendo, uma ação que estava em andamento no determinado momento do passado, tá? Para ações habituais, não vale, não vale. Percebam lá no início, ó, quando eu estava sendo criança, não faz sentido, não pode, tá? Então, eu só posso fazer a substituição do pretérito imperfeito da forma simples para a sua forma composta quando ele estiver indicando uma ação que estava em andamento, tá? Então, toma nota, porque isso aparece aí bastante em prova, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Então, esse é o pretérito imperfeito, tá, pessoal? Então, lembre-se, estrutura, vá, se for um verbo de primeira conjugação, ya, se for um verbo de segunda ou terceira conjugação, tá? Valor semântico, duratividade. O que é duratividade? Uma ação habitual no passado ou uma ação que estava em andamento no passado. Por que isso é importante? Porque se for uma ação que estava em andamento num determinado momento passado, ela pode ser substituída, substituir a forma simples do pretérito imperfeito pela forma composta do pretérito imperfeito. Tá bom? Fechou? Então tá. Na sequência falaremos mais ainda, tá? De formas pretéritas, tá, pessoal? Falaremos ali do pretérito perfeito e do pretérito mais que perfeito. Vou colocar os dois juntos porque eles têm, obviamente, uma certa semelhança ali. Então vamos deixar em separado o pretérito imperfeito e trabalhar agora com o perfeito e com mais que perfeito. Te vejo nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.